Flamengo tenta renovar com o zagueiro, mas empresários recusam acordo. Alexandro tem lesão detectada e vai desfalcar o Flamengo nos clássicos. Flamengo vai atrás de técnico português, mas calma que não é pro lugar do Felipe Luiz. Fala, Flagramável! Cheguei com seus 10 minutinhos diários de Flamengo com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like nesse vídeo, dá a sua curtida aí para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para você não perder as informações do dia a dia do Flamengo. Assim você também pode ajudar o canal a crescer e bater os primeiros 500 inscritos, porque tá faltando pouco. E não se esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando aqui da lesão do Alexandro, ele que saiu aos 7 minutos do primeiro tempo do clássico contra o Fluminense, saiu andando. Em algum momento a gente pensou que não fosse nada grave, inclusive o Felipe Luiz falou isso na coletiva, que ele, por ser um jogador mais experiente, sentiu incômodo e resolveu não forçar muito. Acontece que nesse domingo ele fez uma ressonância magnética que comprovou uma lesão muscular de grau 1. Então o Flamengo emitiu uma nota logo após, informando a lesão, mas o Flamengo não informou o tempo de recuperação. E aí, dando uma pesquisada aqui, eu verifiquei que geralmente esse tipo de lesão ela é leve e ela leva mais ou menos aí umas 2 semanas para o jogador se recuperar. Então, já podemos dizer que ele não vai enfrentar nem o Botafogo e nem o Vasco, que são 2 clássicos que vão ocorrer nessa semana. O reserva imediato dele é o Ayrton Lucas, né, que é um jogador que vem jogando bem, vem entrando bem, mas ele não tem reserva nesse momento. Então, assim, é o único lateral esquerdo do elenco. Nesses 2 clássicos aí, vai ser o Ayrton Lucas. Lembrando que é uma posição que se desgasta muito, né? O Vinha ainda não tem data de retorno, porque teve aí uma lesão multiligamentar, então a gente não tem data de retorno. O Felipe Luiz falou muito na coletiva dele, logo após o jogo do Fluminense, sobre tratar esses jogadores, principalmente jogadores que vêm voltando de lesão, jogadores com uma certa idade, com mais cuidado, né? Com cuidado especial, pensando aí na temporada, ao longo do ano. Lembrando que o Flamengo vai enfrentar diversas situações adversas, né? O Flamengo vai enfrentar grama sintética, vai enfrentar horários de jogos ruins, gramados ruins. Tomara que o Flamengo não enfrente altitude, né? Mas isso não pode ser uma desculpa para o Flamengo jogar mal, né? A gente sabe que tem ainda problema com bola, né? Então o Rossi, por exemplo, reclamando que a bola, mais uma vez, a bola muito ruim, que quica muito. O Léo Pereira reclamou ao final do jogo também que o gramado estava muito duro, que ele saiu do jogo com dores na coluna. Então, assim, o Flamengo não tem como resolver o problema externo dos outros clubes, mas o Flamengo consegue resolver o problema do Maracanã, porque o estádio hoje é de administração do Flamengo. O Felipe Luiz falou sobre isso, sobre o Flamengo gastar dinheiro. Se tiver que gastar e investir no gramado, que invista, porque essas consequências, o retorno vai ser positivo para o Flamengo, já que outros pontos a gente não consegue resolver, como, por exemplo, o horário dos jogos. A gente sabe que vai ter um clássico contra o Vasco de novo no sábado, de novo às 4h30 da tarde. Ou seja, a gente espera que tenha um jogo muito melhor do que foi, que os 2 times queiram jogar, mas a gente sabe que em relação a calor, ou seja, gramado quente, gramado duro, a gente vai ter o mesmo problema, porque o jogo foi marcado para o mesmo horário lá no sábado que vem. Inclusive, o Michael saiu no segundo tempo também com desconforto na coxa. Ele não fez exames nesse domingo, então acredito que não deve ter sido mais grave, mas ele vai ser reavaliado na segunda-feira. Esperamos que ele não tenha lesão constatada, afinal de contas o Michael não é titular, mas é uma espécie de 12º ou 13º jogador, né? O Flamengo divulgou também a agenda da semana. A agenda da semana, nessa segunda-feira o Flamengo treina às 9h30 da manhã, na terça, 3h30 da tarde. Na quarta-feira enfrenta o Botafogo 9h30, pelo menos vai ser à noite, menos quente. Na quinta, o Flamengo retorna aos treinamentos 3 horas da tarde e depois na sexta, 9h30 da manhã, e joga contra o Vasco às 4h30 do sábado, folgando novamente no domingo. Falando um pouco aqui da novela Lohan, os representantes do CSKA estiveram no Brasil, especificamente em São Paulo, para fechar o contrato de outro jogador, o jogador Alejandro, que inclusive algumas pessoas até cogitaram que ele viesse aí para o lugar do Gabigol, né, no ataque. Terminou o Flamengo trazendo o Juninho. Ele que é jogador do Bragantino, o CSKA fechou
tentou fechar o contrato com ele, não conseguiu, e aí teve que pagar a multa rescisória. Esses mesmos representantes estão vindo para o Rio de Janeiro nesta segunda, então eles chegam aqui já hoje, para conversar com o Flamengo e tentar fechar a contratação de vez do Lohan. Por que ela está se arrastando? Primeiro, por conta da questão do pagamento do CSKA, da forma de pagamento. O Flamengo não queria que fosse parcelado em anos a pagar, então vão ser parcelados somente nesse ano, até o final do ano o Flamengo recebe tudo. E segundo é que estão tentando convencer o jogador de que isso é o melhor para ele, porque o jogador ainda não acha que deva se transferir, ele prefere ficar no sub-20, mas a qualquer momento essa venda deve ser anunciada, porque está todo mundo meio que pressionando o jogador para que esse seja o melhor para ele, pelo menos é isso que eles pensam, né? O jogador, lembrando que vai ser vendido por 8 milhões de euros, por 80% do passe, inclusive o Madureira já foi comunicado dessa venda. Então, a qualquer momento aí, assinando tudo, o Flamengo anuncia essa venda. Flamengo tentou renovar com o zagueiro, mas os empresários recusaram o acordo. Que zagueiro é esse? É o Cleiton, que tem um contrato até dezembro de 2025. Um jogador que vem sendo muito elogiado por diversos técnicos que passaram no Flamengo. Ele, de fato, é uma das promessas. Ele tem apenas 13 jogos como profissional no Flamengo, apesar de ter subido em 2023. Só esse ano ele jogou 5, né? Então, esses 8 jogos foram espalhados aí ao longo de 2 anos. É um jogador que elogia-se muito, mas que tem poucas oportunidades no time titular do Flamengo. E por isso os empresários não querem renovar. Eles têm propostas de outros clubes, acreditam que uma renovação não vai fazer o jogador ser visto, seja valorizado, então eles acham melhor transferir o jogador. O Benfica é o principal interessado nesse jogador, só que lembrando, ou o Benfica paga algum valor e o Flamengo libera agora, ou o Benfica tem que esperar até o meio do ano, fazer um acordo com ele, e aí ele vai ser jogador do Benfica só em 2026. A gente sabe que existem alguns clubes no Brasil interessados, como, por exemplo, o Bragantino, o Vitória queria o empréstimo dele, e o Flamengo não aceitou. A verdade é que ele não tem espaço no Flamengo, né? O Flamengo hoje não vai conseguir uma boa venda por ele, porque ele está com o contrato a se encerrar. Então eu acho que os empresários dele, que inclusive o Giovanni Bertolucci, né, um dos grandes empresários brasileiros, é um empresário do Cleiton, estão esperando ver o que vai acontecer esse ano. Se ele não jogar no Flamengo, de fato não vão renovar. Porque não adianta renovar, pensando do lado dos jogadores, estão certos. Não adianta renovar com o Flamengo por mais 2, 3 anos e o jogador não jogar, não vai ser valorizado. Aí daqui a pouco fica com uma idade avançada, não tem mais mercado na Europa. Lembrando que os times portugueses estão virando tradicionais em vender zagueiros brasileiros. Tem vários zagueiros, inclusive do Flamengo, né? O zagueiro Otávio, por exemplo, que é um zagueiro que jogou aí com o Hugo Neneca, com o Richard Rios, que estão fazendo sucesso em outros clubes, ele jogou no time do Flamengo e hoje ele é sucesso no Porto. Nem sei se ele, inclusive, já foi vendido. Bom, vamos ver aí como é que vai ser, porque eu, se fosse o Flamengo, tentava uma renovação e dentro desse tempo emprestava ele para times como o Bragantino, Vitória, de Série A, que ele jogaria, por exemplo, né? Mas vamos ver aí como é que o Flamengo e o Boto vão lidar com essa situação. Para terminar o nosso vídeo aqui, falando do técnico português que o Flamengo foi atrás. Na verdade, esse técnico português é o Nuno Campos, um português que já passou por Benfica, Porto, Roma, como auxiliar técnico e vem ser técnico do Sub-20. Ele vai assumir o Sub-20 só depois da Libertadores, visando esse estilo e metodologia que o Felipe Luiz e o Boto querem desde a base do Flamengo. Ou seja, eles querem que o Flamengo tenha um estilo e um jeito de jogar que venha desde, sei lá, do Sub-8, né? O Felipe Luiz falou sobre isso. Ainda não é possível dessa forma, mas pelo menos que o Sub-20 tenha um estilo de jogo muito parecido com o profissional. Eles acreditam que o Kleber dos Santos, que é o atual técnico que dirigiu o Flamengo nesse início de Carioca, não tem esse padrão, né? Então vamos esperar a Libertadores acabar e o Nuno Campos vai vir aí para ser o novo técnico do Sub-20. E finalizando com 2 informações rápidas aqui de ex-jogadores do Flamengo. O Alcaraz, enfim, estreou pelo Everton, né? Jogou aí 25 minutos, perdeu o jogo por Bournemouth pela FA Cup, mas teve um bom jogo, bateu uma falta na trave, tomou iniciativa, driblou muito, e o jornal Daily Mail escreveu o seguinte, o Everton achou uma pedra preciosa. O clube vem recrutando jogadores errados há alguns anos, mas agora parece ter encontrado um bom. O argentino teve uma estreia impressionante. E não foi só o Everton, né? Aliás, um detalhe aqui importante. O Everton já jogou esse jogo, então falta jogar só mais 5. Jogando mais 5 jogos,
o Everton já é obrigado a comprar esse jogador. E o Carlinhos, no sábado, ele estreou também, entrou no segundo tempo, aos 22 minutos, né? Jogou aí o final e aos 44 fez o gol da vitória do Vitória, né? Então aí estreando com o Vitória o Carlinhos. Tomara que ele também faça uma boa campanha, porque assim o Vitória exerce aí o direito de compra por 5 milhões de reais. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí. Se você ainda não segue a gente, eu te convido a se inscrever para você não perder outras informações sobre o dia a dia do Flamengo. E não esquece, compartilha com aquele flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!